Continua comigo então, analisando a nossa concordância verbal. Chegamos a um ponto fundamental nesta aula. O que? Concordância com C. Concordância com C. Aparece muito na Fundação Carlos Chagas o C, acompanhando verbos. Sempre que o C acompanhar um verbo, a primeira coisa que eu tenho de saber, vem comigo aqui, a pergunta. Relembra, a pergunta para a localização do sujeito é que ser mais verbo? Que ser mais verbo? Aqui não pode esquecer a pergunta. Bom, Sr. Barbada, só lembrar a pergunta, né? Não, claro que não. Primeiro ponto, lembrar qual é a pergunta, que ser mais verbo. Após, há mais um conceito que eu tenho de lembrar. Qual é o outro conceito? Ó, o núcleo. O tal de núcleo do sujeito. Jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo do sujeito não poderá estar ligado a preposições. Fundamental. Jamais estará ligado a preposições. Bom, agora continua comigo. Vamos colocar vários exemplos, tá? Várias frases para que possamos entender isso aqui. Então, se o verbo vier acompanhado do se, a pergunta é que ser mais verbo. A resposta será sujeito desde que no início não apareça preposição. Então, no início da resposta não poderá aparecer preposição. Vem. Conserta-se, consertam-se sapatos. A pergunta é, que se conserta? Que se conserta? Resposta, sapatos. Observa, não existe preposição aqui no início. Não, então é sujeito. Então, no momento em que eu sei que isso aqui é o meu sujeito, deixa eu só apagar um pouquinho aqui. Ó, no momento em que eu sei que isso é sujeito, o certo é consertam-se sapatos. Então, se for sujeito, vai concordar. Fica comigo. Se eu perguntar em precisam-se de sapatos, que se precisa? Nota, de sapatos. No início da resposta apareceu uma preposição. E o que diz mesmo aqui? Volta. Núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. E agora o que houve? Preposição. Então, não poderá ser núcleo do teu sujeito, não será sujeito. Não é sujeito, então não tem concordância aqui. É precisa ser de sapatos. Senhor, e é assim. Apareceu-se a pergunta para eu localizar o sujeito, que ser mais verbo. Se for sujeito, concorda? Se não for, porque haverá uma preposição no início da resposta, não será, não vai concordar, tá? Muito bem, continua comigo. Necessita-se, necessitam-se, creio eu, destes discos. Se eu perguntar que se necessita, a resposta é destes discos. Está aqui. Senhor, se a resposta é sujeito. Não. Senhor, por que não? Porque destes nada mais é do que de mais estes. Existe preposição aqui. Existe preposição aqui. Portanto, o certo é necessita-se. Necessita-se. Nada mais do que isso. Valeu aqui? Sim? Depois, é bom que se realizem os testes. Se eu perguntar que se realize, a resposta é os testes. Então, é realizem, nada mais. Depois, é bom que se pense ou pensem nos problemas. Se eu perguntar que se pense, a resposta é nos problemas. Senhor, então é sujeito? Não, não é. Ó, quando eu respondi os testes, era sujeito, porque o os não tem preposição aqui. Agora, nos, o que é nos? É em
mais os. Em mais os. Então, não é sujeito, tem de ficar no singular. É bom que se pense nos problemas. Tá comigo? Entendeu a lógica? Quando for sujeito, concorda. Quando for, não concorda. Nada mais do que isso. Convém que se vejam as aulas. Convém que se vejam as aulas. Se eu perguntar que é que se veja, a resposta é as aulas. Na resposta apresentada, que é as aulas, não existe preposição. Então, tem de ser vejam, convém que se vejam as aulas. Diferentemente da de baixo. Por quê? Convém que se assistam às aulas. Se eu perguntar que é que se assista, a resposta é as aulas. Tá, senhor? É igual? Não, não é. Por quê? Porque aqui em as aulas nós temos o acento grave, que é um acento indicador de crase. Então, o que ocorre? Sujeito não é. Como não é sujeito, vai ter de ficar no singular. Então, convém que se assista às aulas no singular, pois sujeito não é. Valeu aqui?